abordar aqui a retirada com CAD, tá? Pergunta: quando que nós iremos retirar o paciente com CAD? Quando que eu sei que o paciente nosso é estável, né? Se a letra A estiver ok, então o paciente está verbalizando, a via aérea dele está patente, né? Isso aí, Fábio. A letra B estiver ok, o paciente tem uma ventilação adequada, consegue comunicar-se de forma coerente, sem cortar suas frases, né? A letra C desse paciente, né? A pele do paciente está numa coloração adequada, não está úmida, né? A perfusão cerebral do paciente, o status neurológico do paciente também, né? A gente já pode jogar a letra C e letra D juntos, se o paciente está cooperativo e consciente. Então, esses são dados importantes para a forma de eleição do tipo de retirada que nós iremos realizar naquele paciente, naquele momento, tá? O CAD, sem dúvida, nesse momento também é uma retirada segura, tá? Porém, ela demanda muito tempo, tá? Além do tempo que nós temos, precisa também de um sincronismo muito grande entre a equipe, tá? Então, o CAD é um dispositivo de estabilização, né, do tronco e de estricamento do paciente, tá? Então, esse paciente tem que estar estável, como os meninos já falaram muito bem aí, tá bom? Esse CAD ele também é multiuso, eu vejo, muitas vezes nós já atendemos pacientes vítimas de trauma, por exemplo, crianças que foram imobilizadas com CAD. Nós já estabilizamos a pelve do paciente aplicando o protocolo do CAD invertido. Então, são várias situações que nós podemos utilizar esse dispositivo, tá? Vanessa perguntou quando o paciente estiver agitado. Então, o paciente agitado, ele pode ter, né, essa agitação dele em decorrência, talvez, de uma hipotensão, de uma hipóxia, né, uma questão neurológica do paciente, enfim. Então, o paciente agitado ele não é eleito para retirada com CAD, pois talvez esse paciente ele tenha uma lesão oculta que está sangrando e essa agitação desse paciente é em decorrência, talvez, de uma hipotensão que ele está tendo. Então, é muito importante, sua pergunta é bastante pertinente, viu, Vanessa? Que o CAD ele vai ser empregado naqueles pacientes cooperativos e estáveis, tá bom? Então, são situações que muitas vezes, né, nós iremos enfrentar e que em alguns casos nós vamos utilizar o CAD sim, tá? Podemos utilizar o CAD. Então, primeira coisa, né, a abordagem da vítima será, como eu comentei com vocês, o acesso da vítima pela lateral do veículo, se for o motorista, né? O caso aqui são os exemplos que nós estamos colocando para vocês. Sempre na abordagem inicial já estabilizar a cervical do paciente, realizar aquela avaliação inicial, tá bom? Do paciente, a letra A, a letra B, a letra C e letra D. Proceder com a garantia da segurança da cena daquele evento. Então, desligando o veículo, puxando o freio de mão, como nós já frisamos na abordagem anterior com a retirada da prancha, tá bom? Então, checar sempre a ignição do veículo e o freio de mão. Realizar a instalação do colar cervical conforme protocolos, né, já falados aí do nosso serviço, tá? Então, após a avaliação inicial do paciente, o ABCDE, já disponibilizar para esse nosso paciente, essa nossa vítima, o colar cervical. Tá? Seguindo, né, a premissa aí de mensuração entre essa linha imaginária que nós temos entre a base do trapézio e a base da mandíbula, comparar com o tamanho entre as descrições, né, entre a curvatura rígida do colar cervical e o seu pino de referência da mandíbula, instalar o colar cervical no paciente, de forma a alinhá-lo com seus pontos de referência do nariz, queixo e externo. Tá? Proceder com a movimentação da vítima, né, a fim de que tenhamos espaço para instalar o
CAD no dorso desse paciente, tá bom? Então essa movimentação ela é coordenada por quem está na cabeça, tá? Sempre, como eu comentei com vocês, né? Temos que realizar esses movimentos de forma bem sincrônica e coordenada nesse atendimento. Tá? Disponibilizar o CAD, então você já retira os tirantes da virilha, já coloca eles na parte de cima do CAD, onde ficará a região occipital do paciente, né, a fim de evitar aí que ele acomode debaixo do paciente e tenhamos que realizar movimentações desnecessárias com a nossa vítima, tá? Então é muito importante você já desatar os tirantes da virilha e já disponibilizá-los aí no CAD lá na parte de cima, né, para ter um acesso mais facilitado, tá? Acomodar o CAD enrolando ele, né, gente, isso é muito importante, né, e dispor sobre o paciente, tá bom? É muito importante essa primeira acomodação do CAD, pois aí você já vai definir a altura do CAD. Então, como você vai definir a altura do CAD, né? Nessa parte aqui da axila do paciente, você já delimita aqui o tamanho que nós iremos disponibilizar o CAD, tá? Então, cada tirante, ele vai ser ajustado, tá? Um de cada vez, tá bom? Então, a gente inicia, né, utilizando o primeiro tirante, que é o do meio, tá? Então, você já vai passar esse tirante, né, a referência dele aí é do abdômen do paciente, do tronco. Então, sempre o primeiro tirante é o que nós iremos colocar, tá bom? Uma vez passado o primeiro tirante, que é esse amarelo aqui, tá bom? Então, não vamos comentar com relação a cores, tá? Então, é o tirante do meio, tá bom? O segundo tirante é do interior, tá? Nós vamos disponibilizar. E o terceiro tirante a gente pode deixar ele quietinho lá, tá? E aí nós vamos passar os tirantes da virilha, tá? Sempre de fora para dentro, tá bom? Às vezes faz necessário, né, o arqueamento aí da coxa do paciente. Cuidado com relação a essas movimentações, tá, gente? Que você já avaliou. É o paciente estável, né? O paciente muitas vezes pode ser cooperativo. Então, pedir ele, né, para levantar um pouquinho a perna, só para você ir passando o tirante. Nesse momento você passa o tirante em movimentos sanfonados. Cuidado, né, para você não se machucar. Algumas vezes há estilhaços de vidro. Então você sempre manipula o tirante com esse movimento de sanfona com suas mãos elevadas para que ela não toque na superfície do banco, tá? Porque senão você pode, nesse movimento de sanfona lá, cortar seu dedo ou romper, né, a luva de procedimento que você está utilizando, tá bom? Fixou o tirante do lado aí do CAD, tá? O primeiro tirante da virilha. Enquanto isso, né, você vai lá do outro lado, já passa o outro tirante da virilha. Então já passamos o tirante do meio ou da parte inferior do CAD, os dois tirantes da virilha. Vamos colocar o coxim agora na região da próxima região occipital do paciente, para equilibrar essa desproporção que nós temos aí entre o crânio do paciente e o tronco dele, tá? Então, se nós observarmos, a cabeça do paciente, a dimensão da cabeça do paciente ela é menor do que o tronco, né, do que o tórax. Então, o CAD ele tem suas estruturas rígidas atrás. Então, para que tenhamos o alinhamento também desse paciente, faz necessário colocar esse coxim. Então, dependendo da cabeça desse paciente, você pode dobrar esse coxim, né, que vem com o CAD uma ou duas vezes. Então, vai ser também de acordo com a anatomia do paciente que nós estamos atendendo naquele momento, tá? Então, instalamos o coxim na região occipital do nosso paciente para tirar essa diferença aí entre a cabeça dele, né, entre o crânio e o tronco, tá? Passa-se os tirantes do crânio do paciente, tá bom? Então, os tirantes eles devem ser posicionados em cruz, em X, tá? Então, passa-se o tirante do queixo primeiro, né? Então, sempre de baixo para cima. E o tirante, né, da região frontal da cabeça, né? O tirante cefálico, de cima para baixo. Então, reparem que nós temos aqui um X, né, na junção dos dois tirantes. Então, é muito importante aí você ter essa noção
pois esse X faz com que haja uma pressão nesses pontos aí e que haja uma estabilização da cervical do paciente do CAD. Tá? Então, sempre ele não pode ser passado em paralelo, porque senão vai soltar também esses tirantes. Tá? Então, sempre tem que ser em X. E a movimentação, né, o último tirante que nós vamos passar é o tirante do tórax. Essa é aquela técnica, né, que nós pedimos o paciente para inspirar, segurar o ar e você delimitar o espaço necessário que esse tórax do paciente precisa para que ele respire de forma adequada, tá? Então, primeiro você vai posicionar o tirante, já engatá-lo ele, né, já conectar ele lá do outro lado, para só depois, gente, você pedir para o paciente inspirar. Eu já vi situações em que o tirante está preso ainda de um lado, pede o paciente para inspirar, o coitado fica igual um balão vermelho lá, né? Segurando a respiração enquanto a pessoa está movimentando ainda com os tirantes. Não, você já passou o tirante, você já conectou ele, você vai apertá-lo, aí você pede o paciente para inspirar e segurar o ar naquele momento, tá bom? Uma vez você delimitou lá o máximo de espaço que o tórax do paciente vai necessitar para uma ventilação efetiva, você já procede com a acomodação do tirante, tá? Então, esse tirante é o último que nós iremos passar e fixá-lo, que é o tirante do tórax, tá? A retirada desse paciente, nós vamos utilizar aquele movimento de gangorra, tá? Então, sempre o paciente vai estar no ângulo de 90 graus. Tanto a retirada pela lateral, como a retirada pelo fundo também, tá? Então, se for retirar o paciente com CAD, também é possível retirar esse paciente nesse movimento, porém, nós temos que ter noção de que os membros inferiores do paciente, em relação ao tronco, tem que estar no ângulo de 90 graus. Tá? É como se ele estivesse sentado o tempo todo durante o processo de retirada. Tá? Então, não podemos, né, nunca esquecer desse posicionamento, né, e é algo extremamente importante na aplicação desse dispositivo de estricamento de paciente, que é manter o paciente no ângulo de 90 graus em relação ao seu tronco e os membros inferiores. Tá bom? Como falamos, né, se for possível, acomodar a prancha da... Deixa eu só tirar aqui. Isso. Tava transmitindo aí. Então, se for possível, acomodar a maca da unidade próxima ao evento, ao acidente, que aí você já consegue, né, ter uma sustentação da prancha, tá? Se não for possível, né, treinar aí um popular lá e pegue lá uma pessoa forte, viu, gente? Não vai pegar alguém fraquinho lá, porque senão vai correr o risco aí de deixar o paciente cair, tá bom? Ok, um minutinho. E bem agora, quem está imprimindo? Você? É isso. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Posicionar então, como eu falei com vocês, né, a maca, a prancha próxima e proceder com a retirada do paciente. Mais uma vez, temos aí, né, a necessidade de uma retirada de forma bem organizada e sincronizada. Tá? Então o socorrista fica na parte externa do veículo para aguardar, para estabilizar a cervical do paciente também pelo CAD. Tá? Então, o CAD já imobilizou a cervical do paciente, né? O socorrista daqui pelo lado de fora, ele irá receber o paciente e coordenar agora a retirada desse paciente. Tá? Então, sempre o paciente realizar essa movimentação do paciente em bloco e manter seus membros inferiores no ângulo de 90 graus, tá bom? Quando a equipe que estiver atendendo, né, for uma equipe de unidade de suporte básico de vida, composta por 2 profissionais, né, enquanto o socorrista, né, está alinhando os membros do paciente, nós podemos realizar esse giro. Depois do alinhamento, você sai do veículo e assume o CAD lá, o tronco do paciente, tá bom? Como nós já vimos na retirada com prancha, essa movimentação será sempre realizada pelos membros inferiores
pelas suas articulações, tá? De forma a retirar esse paciente movimentando em cerca de 45 graus, sempre com cuidado, tá? Caso tenha alguma lesão, também essa movimentação pelas suas articulações fazem com que você consiga movimentar esse membro do paciente com segurança, mesmo com lesões, mesmo com fratura exposta, tá bom? Uma vez disponibilizado, né, os membros inferiores sobre o banco do veículo, o socorrista ou ele pode permanecer aí para a movimentação do paciente, né, então já segurando pelos joelhos, ou se for pelo USB, já pode sair lá e assumir o tronco do paciente, no caso igual o Antônio Osmar está fazendo aí, tá bom? A movimentação aí vai ter a necessidade de termos, né, um colega nos membros inferiores, no joelho, e o outro no tronco, tá? Então, se você tiver mais alguém para auxiliar, né, que essa pessoa auxilie estabilizando a prancha para que nós consigamos acomodar esse paciente sobre ela, tá? Então, sempre manter o paciente no ângulo, né, numa angulação de 90 graus em relação ao tronco e o seu corpo. Então, se observarmos aí, né, aquele movimento que eu tinha comentado com vocês, né, em gangorra, né, você acomoda o paciente agora, o tronco dele sobre a prancha. Então agora o tronco do paciente está na posição horizontal e os membros inferiores, né, o fêmur, e agora que está na posição vertical. Então nós tivemos uma inversão aí, né? Então manter o fêmur na posição vertical, né, até a acomodação do paciente na prancha. Então vamos descer o paciente, né, de forma organizada. Então o colega que está aqui pelo lado de fora recebe os membros inferiores do paciente, igual o Antônio Osmar está fazendo, né, sustenta lá o joelho, e quem estava de dentro do veículo sai para fora do veículo e assume o CAD do paciente, tá bom? E desliza o paciente, distribui esse paciente sobre a prancha. Uma vez deslizado esse paciente sobre a prancha, né, essa retirada, né, dos tirantes da virilha, ela tanto pode ser feita pelo socorrista 1 como 2, ou se tivermos na USA, pelo socorrista número 3, tá? Talvez, né, o colega aí que está na cervical aí, no CAD aí, né, já pode ir lá e desatar os tirantes, e aí nós vamos poder distribuir agora os membros inferiores do paciente sobre a prancha, tá? Então tiramos aí essa angulação que era necessário, porque se você, gente, abaixar os membros inferiores do paciente aqui, principalmente se for paciente do sexo masculino, né, pode ter um estrangulamento aí da sua genitália, tá? Então, dispor o tronco do paciente alinhado agora com os membros inferiores, e aí proceder com a retirada desse paciente e fixação desse paciente na prancha. E aí nós iremos realizar, né, a reavaliação da abordagem inicial, né, A, B, C, D, E desse paciente, intervir caso necessário. Paciente estável, nós iremos realizar a avaliação secundária desse paciente, tá? Então, sempre a avaliação primária, ela foi feita de forma inicial para formalizarmos e termos bases para eleger o tipo de retirada. Então, nós realizamos a abordagem inicial do paciente, fizemos a avaliação primária rápida lá e vimos que o paciente ele está estável e a possibilidade, né, a autorização de utilizarmos a retirada com CAD desse paciente, tá bom? Então, o tirante, né, superior do tórax poderá ser solto se, por exemplo, a vítima queixar, né, de desconforto, tá? Então é muito importante também nós preservarmos a questão ventilatória do paciente. Então o CAD, gente, ele permanecerá com o paciente, tá? Pode ser transportado. Para um melhor conforto do paciente, o tirante verde, né, se houver necessidade, nós podemos retirar esse tirante para melhorar o conforto do paciente. Ou então, né, podemos afrouxar um pouquinho. Tranquilo? Ok. Então finalizamos aqui, né, a aula de CAD. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar algo?